Michele Bolsonaro deixou a presidência do PL Mulher. E isso ocorreu depois da publicação de um vídeo no qual ela se refere, evidentemente, a um atrito com o enteado dela e presidenciável Flávio Bolsonaro. A saída foi definida nesta terça-feira, depois de uma reunião entre a própria Michele e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em Brasília. Lá de Brasília, a gente então vai falar ao vivo com a nossa Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Oi, William, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Justamente, essa saída foi selada numa reunião que durou cerca de 2 horas na tarde de hoje, junto ao Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, na sede do partido aqui em Brasília. Só para explicar a quem nos assiste que o PL Mulher é o braço feminino do Partido Liberal, reúne então as filiadas e também incentiva as mulheres de direita a participarem da política. Era uma das principais bandeiras da Michele Bolsonaro ao longo desses últimos anos e realmente um motivo de muito orgulho para ela. Na saída dessa reunião, ninguém quis falar com a imprensa, saíram pela garagem, não quiseram responder nada a jornalistas. O que teve, então, foram notas depois após a reunião. Bem, em nota, Michele afirma que deixa o comando do PL Mulher para se dedicar integralmente, e ela inclusive destaca essa palavra na nota, para se dedicar integralmente ao marido, Jair Bolsonaro, e à filha. Ela disse que essa escolha foi tomada depois de muito refletir ao lado do ex-presidente sobre o momento que a família atravessa. Ela agradece as integrantes do PL Mulher, faz uma menção especial à vice-presidente do grupo, Priscila Costa, que é de Fortaleza, uma das pivôs da crise interna da Michele com os enteados, e afirma esperar que as mulheres ocupem cada vez mais os lugares que lhes pertencem nas esferas de decisão e de poder. Já o Valdemar da Costa Neto buscou minimizar toda essa situação, diz que o partido cresceu demais e que, por isso, divergências internas são naturais. Agradeceu o trabalho da Michele, disse que a decisão dela deve ser respeitada. Agora, o que fica em aberto daqui em diante é o próximo passo da Michele, especialmente, claro, na vida política. Fica em aberto, por exemplo, se ela realmente vai se candidatar ou não ao Senado Federal pelo partido aqui no Distrito Federal. Ela nunca disse que sim nem que não, mas aliados tratavam a candidatura como certa. Então, agora todo mundo então de olho nos próximos passos da Michele e o quanto que toda essa crise realmente vai impactar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. William, volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Sérgio De Nicoli, evidentemente temos uma crise num segmento importante do espectro político brasileiro. A sua dedicação profissional é tentar estabelecer o que passa no ambiente digital. Como é que essa crise está no ambiente digital? Não, William, essa crise é uma crise bastante curiosa, porque quando ela surge, ela desvia o foco do Banco Master, que estava em cima da candidatura aí do Flávio Bolsonaro, passa a ser um conflito familiar, as redes condenam a Michele Bolsonaro, a maioria dos comentários que nós observamos foi de condenação não pelo que ela disse, mas pelo fato de expor um problema que era, de acordo com as pessoas que se pronunciaram, era para ser resolvido no âmbito familiar. Então a Michele acabou tendo aí uma crítica acentuada, o Flávio melhorou. Curiosamente, um dia após o vídeo da Michele, os vídeos, né, serem publicados, o Flávio atingiu o melhor índice de positividade nas redes nos últimos 45 dias, então ele teve uma efusividade em relação a isso, houve muita defesa em relação ao Flávio. Só que, curiosamente, a Michele não perdeu apoio, ela continuou com os índices que ela vinha mantendo, ou seja, ela tem um público que é cativo a ela, e me parece que esse público pode fazer falta à campanha do Flávio, que é um público formado principalmente por mulheres, e houve defesa dela por parte dessas mulheres, e um público evangélico. Então, acho que a Michele acaba sendo uma carta que está sendo descartada neste momento pela campanha do Flávio, talvez por falta de habilidade ali no núcleo familiar, mas que pode realmente fazer falta, né? Ela tem uma liderança que ela conseguiu construir, ela conseguiu filiar milhares de pessoas ao PL Mulher, ela tem uma fala bastante curiosa, ela não, quando a gente mede os dados da Michelle, ela não tem o gap de gênero, né? Ou seja,
A direita tem uma dificuldade de conquistar o voto feminino, a Michelle não, quando ela é colocada em prova, e as pesquisas comprovam isso. Então, acho que é uma questão que deveria ter sido resolvida internamente, que pode realmente ser um problema para a campanha do Flávio. Vou pegar agora então, Jussara, que é a sua especialidade, o aspecto político partidário. Que abacaxi para o PL? Como é que vão descascar isso aí? Olha, William, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tentou contornar. Ele acreditava ali que ele pudesse buscar alguma solução negociada com a Michelle Bolsonaro para evitar o pior. O pior, neste caso, é justamente o anúncio, a saída dela, neste momento, da presidente do PL Mulher. Claro que na nota não se trata da briga com Flávio Bolsonaro, mas não precisa, né, William? Depois do que a gente viu tudo na semana passada, do esforço da pré-campanha do Flávio Bolsonaro para não reagir intempestivamente, para tentar controlar. Uma coisa era o que era dito em público, outra coisa é como se dava toda essa construção dentro do PL, inclusive a irritação imensa na pré-campanha de Flávio Bolsonaro e também na cúpula do PL. O argumento é que Michelle Bolsonaro, ela é muito ideológica e o principal argumento, inclusive usado, e talvez isso o Sérgio possa comentar também, ele já até disse isso, mas um pouco tenha tido uma percepção da direita, de modo geral, que o posicionamento da Michelle, neste momento, ainda que haja algum tipo de apoio a ela, há uma percepção de que ajuda muito mais ao Lula e prejudica o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que me disse uma importante fonte do PL é o seguinte: a declaração de Michelle parece que ela esquece que a única chance de livrar Bolsonaro de cumprir a pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado é o filho dele, primogênito, ser eleito presidente da República. Então, é nesse sentido que Michelle, neste primeiro momento, não teve um apoio tão expressivo. A campanha de Flávio Bolsonaro vem monitorando as reações e já imaginava há algum tempo, até pelo que se dava nos bastidores da família, que ela não se engajaria na campanha de Flávio. Portanto, já vinha precificando. A diferença é que agora está explícito a ver como Michelle vai se comportar daqui para frente, porque ela deixa a presidência do PL Mulher e, portanto, fica inclusive mais livre para fazer críticas ao enteado. Você podia elaborar um pouco mais nesse ponto que a Jussara já mencionou, Sérgio De Nicoli, como que a postura da Michelle foi vista não só dentro do espectro bolsonarista, mas se a gente puder falar numa direita mais ampla? Então, William, é importante a gente ressaltar que a Michelle ela já vinha sendo atacada pela direita há algum tempo. A gente fez uma pesquisa recente e a gente constatou que 25% dos ataques que eram feitos a Michelle antes desse episódio vinham de parte da direita. É uma direita que se incomoda com o discurso mais feminista da Michelle, entende que ela está tendo um discurso feminista que é mais apto à esquerda, condena isso, acha que a Michelle não deve ter voz, enfim, há um ambiente muito machista que acaba por colocá-la numa situação de que não pode se pronunciar sem ser de acordo com os pares dela, no caso, os enteados e o marido. Então, esse tipo de ataque já vinha sendo feito, tanto que ela refere isso quando ela grava os vídeos, né? E realmente são ataques muito duros. A direita bolsonarista, quando ela se manifesta em torno de alguém para tentar criticar essa pessoa, são manifestações realmente muito pesadas. Imagino que ela ficou bastante ofendida com isso. E, de uma forma geral, a direita em si entende que a Michelle é uma voz importante, né? A direita não bolsonarista, digamos assim. Ela está um pouco ressentida disso, principalmente as mulheres de direita. A gente tem visto muito a manifestação dessas mulheres incomodadas pelo que elas entendem como sendo uma voz sendo calada, né, de uma representante importante, né? Elas entendem o lado da Michelle, elas tomam esse lado da Michelle, como eu falei, é o núcleo de defesa dela. Mas, de uma forma geral, a direita não está dando muita importância a esse caso, né? A gente observa, por exemplo, que o Flávio, que vinha sendo defendido muito pela direita mais radical, ele já começa a ser defendido por uma direita mais moderada também. Até porque o caso Master, como eu falei, ele perdeu um pouco de peso. Então o Flávio começa a dialogar melhor com esse público. Mas a gente não observa como suficiente neste momento, porque os dados dele têm melhorado, mas ainda não estão os dados que ele tinha antes da crise do Master. Então ele precisaria realmente desse apoio, principalmente desse voto feminino. Eu acho que agora fica mais difícil para ele conquistar esse núcleo. Ele vai ter que fazer um trabalho muito interessante aí com as mulheres para tentar mostrar que a Michelle não foi calada, né? Que ela
criou um contexto aí que evitou aí uma aproximação dos dois, se é que eventualmente não se aproximem, né? Eu acho que neste momento parece que essa conciliação é muito difícil, mas em política tudo é possível. Estamos falando aí de um núcleo familiar que de repente consegue acertar as contas para tocar em uma campanha, talvez num segundo turno, enfim. Eu acho que há um sentimento da direita anti-Lula e anti-petismo que talvez proporcione um outro ambiente no segundo turno. Mas nesse primeiro turno eu acho que as coisas estão muito complicadas. Não sei se foi a intenção da Michelle, Jussara, mas ela acabou criando uma situação curiosa em política. O silêncio dela é um problema. E se ela falar, pode ser ainda pior. O que ela quer? Olha, é a pergunta que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro se fazem. Há uma percepção de que Michelle Bolsonaro, ao entender que ela é não vista como uma parte integrante da família Bolsonaro, que ela começa a dar um encaminhamento a um projeto próprio para a política. Isso é importante porque já até mencionei aqui em outra oportunidade, William, o fato que a família não vê, os filhos de Bolsonaro não veem Michelle como uma parte integrante da família, é sempre uma agregada. Jair Bolsonaro está preso. Caso haja uma derrota, caso o Flávio não vença as eleições, a Michelle precisa dar um encaminhamento ao projeto dela própria, desse projeto que ela vem fazendo com as mulheres, e ela sim exerce uma liderança entre as mulheres de direita, e ela tem outras pessoas junto com ela, candidatas a deputadas, senadoras, ela tem um grupo de apoio forte e inclusive também pensa no futuro político dos próprios irmãos. Então, a Michelle Bolsonaro, quando ela decide sair do PL Mulher, em princípio se imaginava internamente que fosse temporária essa saída, e a nota dela, e depois seus aliados me confirmaram que é definitiva, ela vai mostrando o seguinte, que ela não vai se sujeitar. Então, Michelle, nesse ponto, ela faz uma nota muito direta. E agora, a grande questão, e isso preocupa muito a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, é quais serão os próximos passos dela. Ainda não está definido. O que ela vai falar daqui para frente? Como você disse, o silêncio dela preocupa, mas o que ela pode vir a falar com a aproximação, de fato, do primeiro turno das eleições, é que é surpreendente. Não há, neste momento, nenhum tipo de diálogo. E Michelle ainda ontem já vinha bastante incomodado quando o aliado importante de Flávio Bolsonaro, o conselheiro dele, Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos, fez uma declaração no vídeo dizendo que mulher vota mal. E depois, confrontado com essa declaração, ele usou um palavrão nas redes sociais para reafirmar essa declaração, o que foi considerado extremamente desastroso pela pré-campanha do Flávio Bolsonaro. A grande questão aqui não é mais Michelle Bolsonaro. A grande questão é como Flávio Bolsonaro vai tentar dialogar com o eleitorado feminino, que vai fazer falta para ele se mantiver a rejeição que tinha ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deixou em aberto a possibilidade de disputar uma vaga no Senado Federal, depois de anunciar a saída da presidência do PL Mulher. A decisão foi comunicada durante reunião com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Quem chega com a gente é Isabel Mega, que vai contar um pouco dessas articulações que estão correndo nos bastidores. Porque Valdemar, Isabel, muito bom dia para você, sugeriu a Michelle que ela gravasse um vídeo de arrependimento, está tentando botar um pano quente nessa briga, mas o que a gente está vendo acontecer não é nada disso, né? Bem-vinda. Oi, Clarissa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no live. Essa é uma apuração de bastidor da conversa que houve ontem aqui em Brasília, na sede do PL, do presidente Valdemar Costa Neto com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Segundo os relatos que me chegaram dessa conversa, Clarissa, Valdemar Costa Neto teria sugerido a Michelle Bolsonaro que ela gravasse um novo vídeo. Qual seria o objetivo? Conter os danos de toda essa crise que foi exposta, uma crise que não vem de hoje, que tem camadas familiares e políticas, com pré-candidato à presidência da República, enteado de Michelle, senador Flávio Bolsonaro. Segundo o relato que eu tive, Clarissa, Valdemar Costa Neto teria sugerido que Michelle dissesse que errou nesse novo vídeo ao gravar e fazer a publicação expondo tudo aquilo que ela colocou a respeito das situações que ela teria vivenciado com Flávio Bolsonaro. E para além
de dizer que errou, Valdemar Costa Neto também teria dito para que Michele endossasse tudo com um tom de arrependimento. A resposta que ela teria dado a Valdemar Costa Neto, segundo a minha apuração, é de que ela jamais faria isso. Essa reunião terminou com uma nota que foi publicada depois pela equipe de Michele, enviada à imprensa, comunicando que ela sairia da presidência do PL Mulher, que é justamente o braço da ala política feminina do partido que Michele dirigia desde 2023, se ausentou por pouquíssimas vezes, uma delas no final do ano passado, na escalada ali de internações do ex-presidente Jair Bolsonaro. A situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro permeia a justificativa oficial de Michele para sair do comando do PL Mulher, dizendo que vai cuidar do marido, mas a gente sabe, ouvindo aliados de todas as partes, de Flávio e também da própria Michele, que a situação não é dada ainda como estancada totalmente, Clarissa. A gente tem uma situação realmente que ficou muito ruim e agora uma movimentação da campanha de Flávio Bolsonaro de também trabalhar para conter danos. E isso repercute também numa preocupação que a gente vê em relação ao que vai acontecer com o próprio PL Mulher. Porque a gente tem um pivô dessa crise toda, que é a vereadora, ex-deputada federal e vice-presidente do PL Mulher, a Priscila Costa. Ela, dá para a gente chamar que foi um pivô dessa crise, mas não foi o único elemento. Mas a Michele articulava bastante para que a Priscila fosse a candidata na chapa ao Senado pelo Ceará. A escolha de Flávio foi por outro nome, o de Alcides, que é pai do presidente estadual do PL Ceará, o André Fernandes. Então, isso escalou porque Michele não se viu contemplada em suas demandas familiares, suas demandas partidárias, melhor dizendo, e isso aparece no vídeo dela de maneira muito clara, com um incômodo exposto sobre a situação no Ceará. Acontece que a Priscila, ela é a vice-presidente do partido, há uma avaliação de algumas fontes de que o comando iria automaticamente para ela, né, do PL Mulher, não do partido, mas do PL Mulher, mas isso ainda não está certo. Eles vão fazer uma reunião logo mais às 10 horas da manhã para decidir o que fazer com o PL Mulher, porque se a Priscila continua, é a perpetuação também de Michele, já que a Priscila é uma aliada muito próxima, soltou nota, inclusive, se posicionando de maneira favorável a Michele, agradecendo a Michele por tudo, porque Michele e ela são de fato muito, muito próximas também. A Priscila é muito ligada à Assembleia de Deus e a Michele também. Então tem um componente religioso muito forte também nesse elo do PL Mulher com as camadas femininas da política bolsonarista. E é um desenrolar que ainda está pendente da gente entender o que vai acontecer com essa sucessão no próprio PL Mulher. Clarissa. Isabel, vale a gente lembrar que esse conflito entre Flávio Bolsonaro e Michele, ele não é novidade. Ele corre nos bastidores também com outro filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, e a madrasta, desde sempre. Isso vem de lá de trás, nunca houve uma afinidade entre eles, só que agora a gente tem um cenário de guerra aberta, mas com muitas mensagens veladas, muitos recados, muitas alfinetadas. E um ponto que fica no ar, e citando, por exemplo, o fato de Michele ter compartilhado um vídeo de Antony Garotinho, em que ele falava de festas de Vorcaro, fica sempre no ar aquela ideia, nessas postagens, nesses vídeos de Michele Bolsonaro, de que ela pode vir a dizer alguma coisa que ela não disse até agora, que pode vir algum novo elemento para atingir em cheio a campanha de Flávio Bolsonaro. Então a gente tem esse clima de apreensão muito grande, porque mesmo com a saída de Michele da presidência do PL Mulher, o Flávio Bolsonaro precisa agora encontrar uma forma de compensar esse buraco. E isso avança na direção do público do eleitorado feminino. O que Flávio Bolsonaro tem feito, Isabel, para tentar contemplar de alguma forma essa fatia que é tão estratégica do eleitorado e na qual ele já não caminhava tão bem assim?
Esse vídeo do garotinho virou o assunto de Brasília ontem, se existe de fato esse vídeo ou não, como ele afirma ter. E vem de uma publicação nos stories de Michelle também, em que ela faz referência a isso. Isso foi lido como mais uma insinuação para Flávio Bolsonaro. A gente está vendo muitas mensagens subliminares e algumas nem tanto assim, né? Não tem tanto disfarce assim nessa troca de farpas. A partir disso, do vídeo, a partir da fala dela com versículos bíblicos e por aí vai, né, Clarice? Ontem conversei com muita gente no Congresso Nacional, muitos aliados de Flávio, muito incomodados. A gente ouve coisas aqui que eu diria que são impublicáveis para se referir a um lado e a outro, viu, Clarissa? Principalmente o que a gente ouve de pessoas próximas a Flávio, que estão incomodadas, que se referem de uma maneira bastante chula também em relação a Michelle Bolsonaro. Mas a gente vê uma tentativa da campanha de Flávio Bolsonaro, e esse exemplo que eu dei aqui desse bastidor sobre a reunião dela com o Valdemar é bem revelador sobre isso, de tentar conter danos, apagar esse incêndio. Então, já que não tem Michelle mais no comando do PL Mulher, tentar fazer uma fotografia conjunta de Flávio com outras mulheres da direita. Então, desde a semana passada, ele já vinha aventando esse evento que vai acontecer hoje aqui em Brasília com mulheres. A ideia é essa mesmo, é mostrar um Flávio fortalecido, que fala e ouve mulheres. Então, a ideia da campanha é ter 50 mulheres, a maioria lideranças do próprio PL. Isso é uma espécie de teste para a campanha dele, porque Michelle tem uma influência e pessoas muito próximas dela já disseram claramente que não vão. Ontem, eu e Gustavo Uribe apuramos, por exemplo, que Damares Alves, que ainda tentava atuar como uma espécie de bombeira nessa situação, porque fala com o Flávio, é senadora junto com o Flávio e é muito amiga de Michelle, ela, por exemplo, já disse claramente que ela não vai a esse evento e ela foi quase que chamada à organização do evento pelo próprio Flávio Bolsonaro. Então, isso expõe bastante essa crise. E outras aliadas de Michelle devem seguir o mesmo caminho. Então, há uma dúvida sobre qual vai ser o poder desse evento e dessa fotografia conjunta de Flávio com essas mulheres. Se ele vai conseguir reunir essas 50 mulheres que ele estão chamando e já estão propagando que tem isso como certo, e qual vai ser a imagem, se vai conseguir abafar um pouco. Tem uma visão que também é interessante, que eu fui colhendo com aliados de Flávio, que eles entendem que não houve tanto peso negativo assim dessa exposição pública, que muito pelo contrário, teve gente avaliando que o tiro saiu pela culatra, no sentido de que Michelle conseguiu produzir um engajamento para Flávio Bolsonaro. Então, esse engajamento reflete mais buscas e, na avaliação deles, buscas positivas pelo nome do Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Então, há uma avaliação de que, no final das contas, Flávio sai até fortalecido, mais do que se imagina. Mas a gente também tem uma outra visão de que não ter Michelle é muito ruim e representa um certo risco eleitoral. Tanto é que a gente vê um discurso também, Clarissa, de que diante da informação de que Michelle poderia desistir, inclusive da candidatura ao Senado, que é dada como muito certa, era dada até aqui como muito certa pelo Distrito Federal, há uma avaliação de que ela está blefando com isso, porque ela tem um poder, um projeto de poder maior e que, na verdade, ela expôs toda essa situação na visão de um aliado muito próximo de Flávio Bolsonaro, que eu ouvi ontem, expôs toda essa situação porque ela tem esse projeto de poder maior, ela ambiciona, por exemplo, a vaga de Flávio como pré-candidata à presidência da República. Então, isso aqui, como é que a gente vai peneirar essa informação para quem está acompanhando essa novela que virou e que expõe uma crise, né? Isso aqui expõe dificuldades que eles estão tendo no próprio ninho bolsonarista. As coisas escalaram e você tem uma troca de farpas para tudo quanto é lado. Mas você tem, nesse momento também, testes para a campanha de Flávio Bolsonaro. Esse evento é mais um teste para a gente entender como é que ele vai conseguir se comportar diante dessa crise e qual que vai ser o efeito político. Isso tudo é medido pela campanha de Flávio Bolsonaro. Pode ter certeza que os adversários dele,
a campanha ali do presidente Lula e dos outros presidenciáveis, estão fazendo essas medições também para a gente entender como é que isso está reverberando a nível de engajamento do eleitorado. Mas a troca de farpas em si é muito reveladora, como há uma crise de confiança no PL, uma crise de confiança que esbarra em Flávio, uma crise de confiança que esbarra em Michele, e vai ter aliado defendendo e tentando conduzir as narrativas que são convenientes em relação a esses episódios todos, Clarissa. Vem esse esforço de tentar mostrar o copo meio cheio, que é absolutamente natural para um grupo político que está enfrentando uma crise desse tamanho. Eu até adicionaria aí um ingrediente, né, Isabel, que é o fato de que se o PL conseguir debelar essa crise mais adiante, o fato dessa bateção de cabeça generalizada acontecer neste momento ajuda a desviar um pouco o foco das denúncias mais pesadas contra Flávio Bolsonaro, por exemplo, a relação com Daniel Vorcaro, todo mundo falando de briga entre Michele e Flávio e esquece o que se discutia há pouquíssimo tempo atrás, que era um eventual vínculo dele com o caso Master. Mas vamos supor que lá na frente os dois deem as mãos, apareçam lindos, amigos, maravilhosos. Não, olha, agora está tudo certo e Michele está 100% na campanha de Flávio. A crise do Daniel Vorcaro acaba ficando um pouco para trás também e usa-se esse momento de dificuldade para tentar fazer desse limão uma limonada.